Segundo livro dos Reis, capítulo número 6. Quem achou, diz amém? Amém. Vamos ler a partir do verso de número 1. O texto diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, recolho-me a minha insignificância e me sustento no seu poder. Que seja o Senhor e não eu a ministrar nos corações aqui nessa noite. Santo Espírito, trabalha no coração de cada um que se encontra aqui. Nos ensina, nos exorta, nos edifica. Eu te peço isso, tudo no nome de Jesus. E já te agradeço. Amém e amém. Pode ser assim? O período em que Israel se encontra nesse texto é um período bastante interessante, porque o povo havia acabado de presenciar um dos maiores ministérios, um dos maiores profetas, uma das maiores vozes proféticas de toda a história desse povo, aonde o povo estava submergido em densas trevas, apostasia generalizada, corrupção do templo, dos sacerdotes, do próprio rei. O povo aqui está saindo, irmãos, do que talvez foi um dos processos, um dos períodos mais negros de toda a história do povo de Israel. Sabemos nós que o profeta vigente sobre a nação, nesse texto ao qual nós estamos lendo, é um profeta por nome de Eliseu. Porém, não ousaria eu começar a falar de Eliseu antes que pudesse falar um pouquinho para os irmãos acerca de quem foi o mentor de Eliseu, o professor de Eliseu, aquele ao qual ensinou o profeta Eliseu tudo o que ele sabia. Eu quero falar um pouco acerca da pessoa de Elias, o profeta Elias. Elias, ele fica conhecido como o leão dos profetas. Por quê? Porque ele é o profeta que profetizou sobre a sua própria palavra, e aconteceu. É o profeta que disse que não choveria, e disse profetizar sobre a sua própria palavra, e não choveu. O tempo em que Deus chama Elias, irmãos, é um tempo de muita dificuldade na história do povo. Sabemos que o rei nesse período se chamava Acabe. Me entristece o coração pensar que Acabe foi homem de Deus. Acabe foi alguém que profetizou, foi alguém que deu ouvidos a profetas do Senhor. Porém, para que pudesse fazer uma união política, algo que fosse benefício para o seu reino, ele se casa com uma mulher por nome
Jezabel. Jezabel era uma mulher sidônia, sacerdotisa de Baal. Então, juntamente com esse casamento, o rei Acabe, ele acaba trazendo para dentro da nação, juntamente com essa mulher, o culto a Baal. Então, logo ela traz também sacerdotes de Baal, profetas de Baal, para que pudessem ensinar aos israelitas o culto a Baal. E aos poucos o povo vai se entregando. Aos poucos o povo vai se deixando levar. O culto a Baal começou a ser comum. As duas crenças começaram a andar pareadas por um período de tempo dentro desta nação. E Deus então, nesse período de deserto, Ele chama esse homem por nome Elias, para que pudesse profetizar contra aquele rei, contra aquela geração. Irmãos, todas as vezes que o povo começar a se levantar contra a palavra, todas as vezes que a apostasia começar a acontecer, Deus levantará homens e mulheres que preguem contra, homens e mulheres que têm um estilo de pregação um pouco mais exortativo, que não massageiam o ego, mas que batem sem medo. Por quê? Porque trazem de Deus uma correção. Quando eu olho para o ministério de Elias, é que eu entendo que é de fato um ministério. Para a nossa geração, para a maioria dessa geração gospel, dessa geração modinha, basta ter uma calça amarela, um paletó vermelho, uma Bíblia diferente. Eu sou pregador. O profeta da nossa geração é o profeta que acha que ser profeta é simplesmente aparecer, é simplesmente estar numa posição de destaque, é simplesmente ser alguém influente, popular, descolado. Mas eu olho para a geração de Elias e eu vejo uma geração de profetas que, quando Deus quer tratar, Deus não levanta, Deus abate. Deus tira da posição de destaque e leva para deserto. Deus tira da posição de destaque e leva para a caverna. Antes de Elias, irmãos, profetizar sobre a sua própria palavra, ele foi levado pelo próprio Deus para ter um particular. Em Querite, Elias se encontra praticamente depressivo, pedindo até a própria morte, debaixo de um pé de zimbro, porque esses homens entendem o peso de um ministério, o peso de uma chamada. O pessoal está achando que ministério é brincadeira. Uma geração que se fala em cachê, para poder trazer uma palavra. Uma geração que cobra para pregar. E na maioria das vezes não tem palavra. É igual biscoito de polvilho, faz barulho, mas encher a barriga que é bom nada. São profetas, né? Sabe qual foi o cachê dos profetas do Antigo Testamento? Sabe qual foi o pagamento? Murros, tapas, cuspes, palavras de maldição ditas contra eles. O pagamento dele, o que eles ganharam em troca pelos seus ministérios foi perseguição, irmão. E a gente vê uma geração querendo se autopromover através dos cultos, querendo arrebanhar para si o rebanho que pertence a Cristo, querendo se enriquecer às custas da noiva do Cordeiro.
profetiza, irmãos, sobre a sua própria palavra, contra aquele rei, contra aquele reino. E durante 3 anos e meio, irmãos, não caiu uma gota de orvalho do céu. O profeta Elias, ele profetiza uma crise, irmãos, que até ele mesmo teve que passar por ela. Porém, enquanto o povo era subjugado pela necessidade, num cantinho à parte, em meio à crise, Elias era sustentado por Deus. Deus vai levantar profetas nessa nação. Esses profetas serão perseguidos, tirarão muitas coisas desses homens, vão tentar tirar o seu emprego, vão tentar tirar tudo que você tem, mas num cantinho à parte, fica tranquilo que Deus vai te sustentar. Interessante saber que quando Elias profetiza para não chover, irmãos, Baal, que era outra divindade que o povo israelita estava adorando, era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, irmãos, era o Deus responsável pela prosperidade da terra. Interessante observar o como Baal se transformou num inútil diante de Elias. Aqui eu aprendo um princípio: enquanto você for útil para Deus, Satanás será um inútil contra você. Enquanto você permanecer na disposição para ser usado, o inimigo não te toca, porque o Espírito estará sobre você. E Elias estava passando também pela crise, mas sustentado. A diferença do crente para o ímpio na hora da crise: os dois passam pela crise, mas o crente passa sustentado. O ímpio passa sozinho, o crente passa acompanhado. Então Baal se mostra inútil. Depois Elias vai com os sacerdotes de Baal para o alto de um monte. Ele vai confrontar esses sacerdotes, mandando que fizessem 2 altares. 2 altares serão levantados. O sacrifício será posto ali. Elias vai propor para eles: olha, vocês clamam a Baal, eu clamarei ao Senhor, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Vamos fazer assim? Vamos, Elias. Começaram a clamar Baal, começaram a dançar em volta do altar, começaram a tocar tambor, viram que não estava dando certo, começaram a se cortar. Elias, observando aquela cena, irmãos, que Baal não respondia, ele vai dizer para eles: olha, será que Baal não está dormindo? Será que Baal não está ajudando alguém em outras bandas? Aqueles homens suaram, irmãos, mas não tiveram sucesso. Assim são as falsas religiões e suas, irmãos, e suas penitências fajudas. Pessoas que cruzam distâncias enormes de joelho, mas não vão ganhar nada. Pessoas que servem a deuses mudos, a imagens de escultura, tentando buscar nelas alguma esperança. Mas calma, Elias vai clamar o verdadeiro Deus. E quando ele se colocar de joelho, ele vai dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que pela tua palavra fiz eu todas estas coisas. Responde-me, Senhor. O Senhor responde com fogo. Desceu fogo sobre o altar de Elias. Todo Israel presenciou Deus triunfando contra os falsos deuses através da vida de Elias. E é isso que, irmãos, que eu quero ver na sua vida. É isso que Deus quer ver na sua vida. Deus quer triunfar através de você diante daqueles que servem aos ídolos. É por isso que a igreja foi chamada para ser um diferencial. Você não foi chamado para ser comum. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para ser um diferencial.
encontra Eliseu no meio de sua trajetória. Eliseu estava trabalhando, ocupado. Sim, Deus costuma usar aqueles, é o que não tem tempo mesmo, porque o que não tem tempo, você pode ver, é dedicado em casa, dedicado no trabalho, é dedicado na família. Deus quer alguém com dedicação, irmãos. E o profeta Elias então vai chamar Eliseu para que pudesse acompanhá-lo. Eu penso no meu coração como ficava alegre o coração de Elias quando via a dedicação daquele menino, e ele ficava despreocupado pensando: olha, o Senhor já pode me recolher porque eu tenho um sucessor. E chega o dia, o Senhor revela para Elias que ele seria levado, que o Senhor levaria Elias como se fosse um presente particular dele. E chega o momento, irmãos, chega a ocasião. Eliseu acompanha Elias até o local marcado pelo Senhor, e Elias diz a Eliseu: Eliseu, em breve eu serei tirado do meio, mas enquanto eu não fui tirado do meio ainda, pede-me qualquer coisa, Eliseu, que eu te farei. Eliseu tem uma oportunidade, irmãos, de pedir qualquer coisa. E eu me penso qual seria a decisão de alguns com uma oportunidade dessa nas mãos. Eu duvido que esse moço pensou muito. Ele vira para Elias e diz assim: Elias, eu quero uma coisa. Eu quero porção dobrada do Espírito que age sobre a sua vida. Eu vejo em Eliseu uma geração de profetas que não se preocupem com bens materiais, irmãos, que não se preocupa com prosperidade financeira. Ele pode dizer: Elias, eu quero que a minha casa vai bem, Elias, eu quero saúde, eu quero riqueza, eu quero casas, mas não, eu quero porção dobrada do seu ministério. E é aqui que eu vejo a obra sendo feita com amor, irmãos, porque Eliseu sabia qual eram as recompensas do chamado de um profeta. Ele não ganharia nada, levantariam calúnias contra ele, se levantariam contra ele. Uma geração que sabe: vão me perseguir, vão falar que eu sou ridículo, vão me chamar de ultrapassado, mas se é a vontade de Deus para mim, eu quero. Essa é a visão de Eliseu. Foi para isso que ele me chamou, foi para isso que eu nasci. Eu não sei fazer outra coisa da vida, a não ser a vontade desse Deus. E uma carruagem de fogo vem do céu e separa os dois. Num redemoinho Deus leva o profeta Elias, irmãos. E agora o chamado de Elias é transferido para Eliseu. O homem responsável por ser voz de Deus sobre a face da terra já não é mais Elias. A responsabilidade que apenas repousava no coração de Eliseu agora brota. Agora aquele homem olha para dentro de si e pensa: agora eu sou profeta sobre a nação. Mas o interessante do ministério de Eliseu, irmãos, é que ele não vai crescer debaixo da sombra do ministério de Elias. Ao decorrer do tempo que Eliseu ficou com Elias, ele vai desenvolver um relacionamento com Deus, irmãos. Nós vivemos no meio de uma geração que é refém da vida espiritual do pastor, da vida espiritual dos obreiros. Uma geração completamente dependente. Só está bem se o pastor estiver bem. Só depende das orações do pastor. Eu estou dizendo aqui que não pode pedir oração para o pastor, que não pode pedir orientação. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter vida com Deus, não é só Ele. Eu estou dizendo que você deve desenvolver a sua vida individual com Deus. E é
é isso que Eliseu vai fazer, irmãos. E o interessante é que Elias profetizou sobre Israel, e algumas coisas foram consertadas, e Eliseu agora, como profeta, ele vai dar continuidade àquela linda obra que estava prosperando. E como eu sei disso? À luz desse texto, o texto vai dizer assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Quem são esses filhos dos profetas? Existia em Israel algumas escolas, conhecidas como escolas de profetas. Aqui, irmãos, era ensinado a jovens que queriam um ministério profético, a palavra de Deus, vida com Deus, conhecimentos acerca de Deus. E quando eu falo que era ensinado conhecimento para eles, eu não digo apenas de conhecimento teórico, porque não basta eu ter um conhecimento de capa a capa da Bíblia Sagrada e não me relacionar com o autor dela. Não basta eu conhecer de Gênesis e Apocalipse, do tempo da lei ao tempo da graça, todas as dispensações, saber explicar aqui tudo, saber de soteriologia, escatologia, bibliologia, qualquer uma outra doutrina contida nas Escrituras, se eu não me relacionar com o autor, isso não tem serventia. O conhecimento deve ser algo prático, irmãos. A teologia vem para fazermos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. João, capítulo de número 17, verso 3, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó único Deus, e ao teu Filho Jesus Cristo, a quem me enviaste. A vida eterna consiste, irmãos, no conhecimento de Deus. Leonardo Reveril, o sarcasmo santo daquele velhinho me impressiona. Ele chegou de uma forma, ele foi chamado para palestrar numa formatura de bacharéis em teologia. A classe toda era formada por bacharéis em teologia. Olha como o homem começou o discurso: vocês conhecem a Deus? Fez silêncio na classe. Ele perguntou de novo: vocês conhecem a Deus? Alguém ousou, levantou da primeira cadeira e falou assim: a gente está formando em bacharel em teologia. Não perguntei se você sabe sobre Deus, eu perguntei se você conhece a pessoa de Deus. Aqui é que era a diferença, irmãos, do ensino que Elias dava a Eliseu. Não era simplesmente ensinar sobre Deus. Elias mostrava Deus para Eliseu, a pessoa de Deus na íntegra. E era isso que acontecia na escola de profetas. Essa escola de profetas, irmãos, ela foi fundada pelo profeta Samuel, mas ela vai viver o ápice das suas funções nos ministérios dos profetas Eliseu e Elias. A escola de profetas, ela foi resposta de Deus em Israel em todos os períodos de apostasia, e sempre vai ser assim. A escola de profetas hoje é a igreja, e nesse período de apostasia, ela é a resposta de Deus para essa geração. A igreja é a resposta. E aqui, os filhos dos profetas, olha esse relacionamento, irmão. Filhos dos profetas, alguém aqui era filho de Eliseu? Não. Mas o relacionamento lá era de pai para filho. Como que deve ser o relacionamento com seus liderados, líderes de jovens, outros grupos que você pode liderar, de pai para filho, sentimento de paternidade. Nós temos que entender, nós que estamos em posição de destaque, não fomos chamados para ser ditadores. Olha aqui, filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Interessante que eles moravam nessa escola, e eles vão começar a observar que o lugar estava ficando pequeno. Irmãos, eles não ganhavam nada, eles sabiam o que era um ministério, e me impressiona aqui, e me deixa feliz, eu ver que a obra estava crescendo.
E eles vão chegar para o profeta: olha, o lugar está pequeno. Nós temos que desenvolver isso. Nós temos que começar a entender que as coisas precisam começar a crescer, que as coisas precisam começar a andar. E eles vão dizer: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, ou seja, cortar uma árvore, pegar o tronco, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Sabe o que eu estou vendo aqui? Planejamento. Como é que nós vamos fazer para crescer? Expandir. Vamos até o Jordão. Tem que ser o Jordão. Vamos buscar de lá cada uma viga e vamos construir outra habitação para a gente. Primeiro ponto que eu quero falar aqui: Jordão. Voltemos no capítulo 2 Reis, capítulo 5. Irá nos contar uma história de um general por nome de Naamã. Naamã é general do exército da Síria, porém leproso. Por trás de toda aquela armadura, por trás de toda aquela veste, por trás de toda aquela boa aparência, feridas comiam e corroíam a sua carne com o passar do tempo. Aqui ele vai encontrar no profeta Eliseu o que era esperança de Deus e uma saída para o seu problema, que na época ainda não tinha cura. Naamã então recebe a orientação de ter que se banhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Irmãos, isso aqui não se trata de nenhuma mandinga gospel, viu? Não é os 7 banhos, porque senão o povo pega esse negócio de 7 banhos, aí vai ser as 7 portas, as 7 chaves, as 7 rosas, as 7 não sei o que, e lotam de mandinga atrás de mandinga, pensando que alcançarão algo da parte de Deus, e não vão. A questão aqui é mais profunda. O Rio Jordão era um rio imundo, irmãos. O que Deus queria fazer com esses 7 banhos era levar Naamã a descer da sua posição de general assírio e se humilhar 7 vezes, se banhando naquele rio. Ali Deus queria tratar o orgulho de Naamã, irmãos. Aquilo ali Deus queria dar um coração humilde para Naamã, irmãos. Interessante que com isso, curando a soberba e o orgulho, a lepra vai embora, porque tem muita doença que é resultado de pecado. E eu não vejo outra forma melhor de tratar orgulho e soberba com humilhação. Jordão aqui significa humilhação, irmãos. E o interessante é que a matéria-prima para que eles pudessem construir estava no Jordão. Vamos aplicar isso. A matéria-prima para que a igreja possa crescer, a matéria-prima para que a igreja possa expandir, a matéria-prima para que o reino de Deus avance, está em se humilhar diante de Deus. Tudo que nós fomos fazer, tudo que nós fomos construir, irmãos, tem que vir do Jordão, tem que ser de lá, não pode ser de outro lugar, não pode ser de outro lugar, tem que ser do Jordão. E ele vai falar assim: olha, tomamos cada um de nós uma viga, ou seja, somos corpo de Cristo, cada um tem a sua responsabilidade. Todo mundo aqui deve cooperar para o crescimento. Porque tem igrejas, irmãos, que os pastores estão sufocados. Por quê? Porque não acham com quem dividir tarefas. Ninguém quer fazer nada. Todo mundo sai correndo. Pastor, a sua história vai terminar no céu. A dos obreiros omissos eu já não sei. Ninguém quer fazer nada. Me perdoe, irmãos, mas a grande maioria dos obreiros dessa geração são obreiros que não funcionam. Só almejam o cargo, só almejam o nome, só querem a posição de destaque, depois empurra tudo de volta para a liderança.
E aqui nos mostra claramente, olha, tomemos cada um de lá uma viga. Agora interessante, olha, e façamos-nos ali um lugar para habitarmos, plural. Ou seja, eu tenho responsabilidade individual, mas não é para o meu bem, é para o bem de todos. O chamado é individual, porém para benefício coletivo. Isso é um absurdo com a geração que só sabe fazer tudo para a sua própria glória, para satisfazer o seu próprio umbigo. Não sabe que ministério e chamado não são para autopromoção, mas para a edificação dos demais. Eu fui chamado para cooperar com Deus em uma grande obra, para a edificação de outros, às vezes até em detrimento de mim mesmo. Essa geração não entende isso. E o profeta Eliseu vai encorajá-los, então vão. E o texto vai dizer, e disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse Eliseu, eu irei. Um foi sensato, chegou para o profeta Eliseu e disse assim, olha, vá com a gente. Sabe por que isso aqui? O profeta no Antigo Testamento, irmãos, ele era a voz de Deus na terra. Ele era o representante principal de Deus sobre a face da terra. Levar o profeta junto para a obra, irmãos, significava levar a presença de Deus para a obra. Nós temos que ter pessoas sensatas no nosso meio que entendem que tudo que se for fazer tem que levar a presença de Deus junto. Porém, nós vivemos numa geração que vão criar artifícios, estratégias que não levam em consideração a presença de Deus como necessária para que haja sucesso. Eles vão acreditar nas técnicas de psicoterapia, vão usar de técnicas de musicoterapia, vai mexer com o emocional do povo, vai tirar a iluminação convencional com luz vermelha, azul, verde, tudo piscando, que aí atrai mais gente. Vão fazer carnaval gospel, vão fazer baile funk gospel, vão fazer um inferno a quatro gospel para poder atrair as pessoas. Não estão levando em conta que deve se trazer a presença de Deus. É por isso que o crescimento desses lugares mais me preocupa do que me alegra. De olhar para igrejas que irão com seus pastores e tudo para o inferno, e chegar lá, não será mais o pastor que vai pegar para elas, mas elas vão pegar para o pastor dizendo, por que o Senhor não nos alertou? Porque o Senhor não falou sobre pecado, sobre santidade, porque o Senhor se preocupou só com carro, casa, prosperidade financeira. Essa geração, irmãos, tem sido ensinada a olhar para o chão, a olhar para a terra, e tem se esquecido do céu. O profeta vai com eles. O interessante que o texto vai dizer, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, olha aqui, cortaram madeira. Primeiro eu mostrei aqui o planejamento. Eles planejaram, depois eles foram e executaram. Porém nós vivemos num tempo que só faz projeto. É um tempo que as coisas estão só aprisionadas no papel. É um tempo que se prepara, se planeja, mas na hora de fazer ninguém faz. Na hora de fazer, todo mundo recua, todo mundo vaza. É igual o culto de ano novo. Vai ter culto de ano novo. Eu sei como é que é as minhas orações, então por isso que eu sei como é que é dos irmãos. É aquela oração só de promessa. Deus, faz promessa para Deus. Ano que vem, Deus, eu vou entrar jejuando com tudo. Eu vou entrar de oração, Deus, ano que vem. Meu Deus, o que eu vou ler de Bíblia, eu vou ler a Bíblia 30 vezes ano que vem, Deus.
Ano novo a pessoa se sente naquela oportunidade de arrebentar no outro ano, porém no dia 2 já está atolado até o pescoço de novo no pecado, na novela, na carnalidade, na falta de oração e em qualquer outra coisa longe da presença de Deus. Está na hora dos seus projetos começar a deixar de ser promessa e começar a se concretizar. Está na hora dos seus projetos começar a sair do papel e começar a tomar forma. Esses homens aqui planejaram, tem que ter planejamento, mas não é só planejamento, tem que fazer o que se planejou. E o texto vai dizer que eles foram e cortaram madeira. Vamos correr aqui, olha lá. E sucedeu que, derribando um deles uma árvore, o ferro ou o machado caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Mas espera aí, Deus não estava na obra? Estava. A questão aqui estava indo tudo certinho conforme a vontade de Deus? Sim. E aconteceu uma adversidade? Sim. A gente está no meio de uma geração que pega Romanos 8:28, onde está escrito: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo tem que estar certo. A minha família toda tem que estar na igreja. Eu tenho que estar com o bolso cheio de dinheiro e carro zero parado na porta. Que aí todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Porém, só as coisas boas são todas as coisas? Não. As coisas ruins também são todas as coisas. E aqui eu entendo o verdadeiro sentido do texto, que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também irão contribuir para o meu bem. Nós vimos na vida de Elias, irmãos, que deserto é a escola de Deus. Deserto, irmãos, é o curso superior de Deus. É onde Deus forma profeta. É onde Deus constrói grandes homens e mulheres. É na fornalha, irmãos. É no deserto, é no sofrimento, é na dor. Não querem mais pagar o preço pela unção. Não querem se excluir do meio de tudo e de todos, e se colocarem nos desertos, nos lugares solitários, sozinhos com Deus. E aqui, esse homem se vê numa situação muito constrangedora, porque perder aquela ferramenta representava uma pausa na obra. E logo ele vai dizer o porquê ele estava preocupado. Ai, meu Senhor, essa ferramenta era emprestada. Irmãos, a gente está falando aqui de idade do bronze, cerca de 800 anos antes de Cristo. Um utensílio de ferro nesse tempo era algo caríssimo, irmãos. Vamos fazer algumas perguntas. Se pegou emprestado, tinha dinheiro para comprar? E tem dinheiro para dar outro? Então a única saída é o quê? Recuperar o que se perdeu. Irmãos, o machado aqui representa a capacitação de Deus para a execução da obra. Aqui esse homem perdeu a capacitação divina, irmãos. E o que tem de gente sem capacitação divina, só com o cabo na mão, batendo para todo lado e não conseguindo cortar nada, é um absurdo. O cabo representa a tentativa de fazer a obra através do poder da carne. Se fosse a capacidade da minha carne, não saía nada.
não gerava vida. E aquele homem agora se vê incapaz de continuar. Ele perdeu algo precioso, irmãos, e não podia dar outro. Agora olha aqui, a ferramenta era boa? Era. Mas se era boa, os méritos é de quem pegou emprestado ou de quem emprestou? Vamos tirar algumas lições aqui. Se o poder de fazer a obra funciona, os méritos é de quem faz ou de quem capacita? Se era caríssimo, se não tínhamos dinheiro para comprar, quem tinha dinheiro para comprar era o dono. Foi aquele que emprestou, irmãos. Essa capacitação divina vai representar os dons, o fruto. Capacitação divina, irmãos. Capacitação de Deus para a execução da obra. Talvez você perdeu. Só que quem trabalha com ferramenta manual, cá para nós. Quem já trabalhou com marreta, com machado, com escada, vamos nos enganar. A gente sabe quando é que começa a soltar o carro. A gente percebe quando é que começa a ficar frouxo. E a gente sabe que se continuar batendo, vai soltar. Sabe por que perdeu, irmãos? Tem vida espiritual? Tem, mas não dá manutenção nela. Tem capacitação divina? Tem. Deus foi e capacitou. Mas aí foi com aquela capacitação e não buscou se dar manutenção. Deus vai lá e dá dom. Porém, quando essa pessoa já se sente aonde ela queria ter chegado, ela abandona a oração, ela abandona a leitura da palavra. Porém, chegará a hora que o machado vai se soltar do cabo e será perdido, irmãos. E a misericórdia de Deus é tanta que aonde esse machado vai parar? No fundo do Jordão. O machado volta para a fonte da matéria-prima, irmãos. Para eles recuperarem esse machado, agora vai ter que voltar para o lugar da humilhação. E o profeta vai perguntar a eles: aonde foi que caiu? O segredo está aqui, ó. Aonde foi que você perdeu? Você lembra? Aonde foi que você perdeu a unção de Deus sobre a sua vida? Aonde foi que você perdeu o seu talento? Aonde foi que você perdeu toda aquela graça que antes estava sobre você? O cara curava até câncer, hoje não cura uma gripe, hoje não cura uma tosse. Antes trazia sermões bíblicos, hoje só abobrinha. Antes rasgava madrugadas na oração, hoje 5 minutos já deixam os joelhos doloridos. Essa geração tem perdido a capacitação divina. Mas eu quero trazer esperança para o seu coração nessa noite, dizendo que é possível recuperar, que é possível ganhar de volta. Irmãos, o Jordão se tratava de um rio imundo. Esse homem conseguiria ver o machado no meio de tanta lama? Não. Logo era uma tarefa impossível de ser concluída. Muitos enxergam o impossível como uma péssima notícia. Eu já enxergo o impossível como uma ótima notícia. Porque é na minha fraqueza, é onde eu não puder mais, é onde fugir do meu controle. Irmãos, as coisas podem ter saído do seu controle,
mas estão sob total controle de Deus. E aquele homem faz uma coisa que é bastante difícil para essa geração. Ele vai mostrar o profeta onde caiu. Ele vai levar o profeta onde ele perdeu o machado. O profeta não representa a presença de Deus. Mostra para Deus onde foi. Aquele que encobre o seu pecado nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A pergunta que não quer calar nessa noite: aonde foi que caiu? Apocalipse capítulo de número 2. Olha o que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso. Vai dizer para João escrever para a igreja que estava em Éfeso. Vai dizer: João, ao anjo que está na igreja em Éfeso escreve: essas palavras diz aquele que conserva na sua destra as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o que vai dizer: conheço as suas obras, tanto o seu trabalho árduo quanto a tua perseverança, e sei que vocês não podem suportar os homens maus. Vocês puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos. Vocês têm sofrido lutas por causa do meu nome, mas vocês não têm recuado, vocês não têm se deixado esmorecer. Mas uma coisa tenho eu contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Olha o que Jesus vai dizer para eles agora: arrependem-te, pois, e voltem às primeiras obras. Olha o que Jesus está dizendo: vocês perderam, se perdeu, está no fundo da água, está no fundo do Jordão. Voltem, vão lá, retornem às primeiras obras, recuperem, corram atrás. Não está perdido, não está tudo perdido. Enquanto seu coração bater, enquanto esse pulmão respirar, a esperança. Mostra para ele onde foi. Fica sobre os seus pés. E quando eu te disse que quando tudo parece ser impossível, isso para mim soa como uma ótima notícia.